Olá, aluno, aluna, seja bem-vindo ao nosso quarto encontro da disciplina Prática Pedagógica Identidade Docente. E o tema da nossa aula de hoje é narrativa de percurso. Veja, então nós chegamos no nosso último encontro para debater, fechar todas as problematizações que fizemos no sentido da construção da identidade, da formação docente. Então foi bem importante chegarmos até aqui pensando sobre a formação do professor, a valorização da formação continuada, como que se deu no Brasil discussões no meio acadêmico, os direitos dos alunos. Então, foram várias problematizações que nós fomos trabalhando para chegar nesse último encontro. E nesse último encontro, então, como o próprio nome diz, ele vai fazer uma narrativa no intuito de fechar essas problematizações. Vamos ver a organização da nossa aula. Vamos ao quadro, veja só. Narrativa de percurso. Então, nós trabalhamos aqui em contexto histórico da trajetória docente no Brasil. Nós, ao longo lá da nossa primeira aula, vocês lembram? Na primeira aula, nós tivemos uma discussão sobre a idade do ofício, a idade da vocação, idade do ofício e a idade da profissionalização. E com a chegada da idade da profissionalização, debatemos sobre os desafios da docência no Brasil, vamos retomar um pouco, os princípios da profissionalidade docente, vamos fechar então essa narrativa que fomos construindo ao longo das nossas aulas. Para iniciarmos então, a aula de hoje ela não tem uma situação, um problema, porque o intuito é nós pensarmos na construção que nós já efetuamos, dos conceitos que nós já trabalhamos, em situações que nós já trouxemos sobre a formação do professor, as suas vivências do seu dia a dia as suas vivências no dia a dia da escola. Então a ideia não é trabalhar uma situação problema, porém nós temos um vídeo. E esse vídeo, ele vai falar sobre o futuro da docência. E é um tema muito importante, porque vocês são o futuro dessa docência. Vocês são os futuros profissionais que estarão no ambiente escolar ou que já estão até atuando na escola e que vão estar ainda muitos anos nesse processo de atuação como docentes, como profissionais do ensino e da aprendizagem dos alunos, atuando lá na sala de aula, ou na gestão, ou enfim, vocês representam esses profissionais. Então é muito interessante nós pensarmos como será, como imaginamos para o futuro dos professores, baseado em todas as discussões que fizemos ao longo da nossa aula. Sobre a importância da formação, a importância da valorização dos docentes. Todo esse processo, como hoje, na nossa última aula, nós imaginamos o futuro. Então, nós vamos assistir a esse vídeo, que também traz os nossos professores em seus depoimentos sobre como eles também veem o futuro da docência. E retornamos já. Olá! Muitas coisas nós já aprendemos sobre a identidade de um professor. Você consegue imaginar como irá lidar com os alunos, com suas famílias e sua agenda? Agora o desafio é encontrar a sua forma de se posicionar perante os problemas mencionados. E a questão é, o que você espera dos professores no futuro? Pause o vídeo e pense. Depois, volte para ouvir os professores convidados, parceiros bastante experientes nessa jornada. Já nos veremos de novo. Inicialmente me atraía muito o relacionamento com o aluno. Ainda me atrai. Eu acho que essa coisa de você se relacionar com pessoas é bastante importante. Mas eu gosto também de ensinar, eu gosto da aula. Eu sempre gostei muito de matemática e agora eu trabalho mais com a minha área
E assim, eu gosto de mostrar para meus alunos que matemática é uma coisa gostosa, que é uma matéria que durante muito tempo foi tida como o bicho-papão. E eu gosto de desmistificar isso, de mostrar que não é, de ter alunos que gostam de matemática, que gostam de estudar matemática, eu acho bem gostoso. Então o que me atrai é o ensinar mesmo, poder ajudar o outro e o relacionamento, você se relacionar. Agora eu trabalho com adultos, é muito gostoso, o relacionamento com as pessoas. É uma profissão que você se relaciona com muitas pessoas. E sempre naquele grupo você acha aqueles com quem você tem maior empatia. Porque assim, tudo você tem que gostar. Tem muitos momentos difíceis, tem momentos chatos, tem coisas na profissão que são muito chatas. Você ficar corrigindo, preparando, eu gosto da aula. Dar aula eu gosto. Agora, corrigir, fazer relatório, entregar isso, plano, prazo para isso, prazo para aquilo, é cansativo. Mas eu acho que faz parte da profissão, como todas são cansativas. Eu nunca vi nenhum trabalho que chama trabalho, né? Mas para mim é um trabalho que é gratificante, porque você tem todo esse lado cansativo, mas você tem depois um final de ano, aqueles alunos felizes, você consegue mostrar para eles onde eles estavam no início do ano, como estão agora. Você consegue fazer às vezes pedir para eles uma devolutiva, né? E tem coisas que eles escrevem assim que são muito gratificantes. E com crianças pequenas, então, quando chega dentro do professor, aquelas cartinhas dele, sabe? Eu não sabia isso, agora eu aprendi. É muito gostoso. Eu guardo muitas cartinhas de alunos, muitas. Tem um bolo lá em casa de material que eu recebo de alunos. E agora até de filhos de alunos da EJA. Nossa, eu espero que haja, assim, respeito com a nossa profissão, que o olhar para a escola pública, né? Porque o futuro dos professores é o futuro da escola pública. Eu não vejo diferente, porque nós somos professores principalmente de escola pública e a gente se constitui professor muito, muito em escola pública. Eu já trabalhei em escola particular, eu trabalho atualmente, mas eu acho que eu me constituí sujeito, porque eu fui aluna de escola pública, como professora de escola pública. Bom, o que eu gostaria para o futuro dos professores é que eles fossem mais valorizados. Claro que sou suspeito para falar isso, mas para mim é a profissão mais importante que existe. É senso comum dizer, mas eu vou repetir, que todas as profissões passam pelo professor, só que eu vejo com muita preocupação, né, o futuro da carreira, porque muitos professores estão encarando a carreira como um bico devido às condições salariais e não deve ser assim. Então eu espero que a carreira do professor seja mais valorizada, claro, do ponto de vista financeiro, mas também pela sociedade. Né? O professor hoje ele tem sido rotulado, estigmatizado e eu gostaria que esse processo fosse revertido. Eu acho que para ser reconhecido a gente precisa falar da prática, a gente não pode abandonar, porque se está tudo ruim, você abandona, você faz de qualquer jeito, a gente precisa continuar sendo bom professor. Eu creio que se colocar como um professor sujeito, um professor que dá boas aulas. O problema é que a gente precisa sempre dar boas aulas e às vezes as condições estão tão precárias que é difícil, mas a gente precisa se associar, se juntar com colegas, participar de organização sindical para reivindicar mais as coisas, as condições de trabalho, porque quando você se mantém como dando boas aulas, e às vezes isso depende muito das ajudas dos colegas, dos gestores das escolas, a gente se torna sujeito e aí você consegue falar, olha, eu fiz isso uma vez numa greve, professor, pais, eu reuni um grupo de pais assim, e na época eles queriam articular o nosso trabalho, retirar a sala de leitura e articular o nosso trabalho a dar leite, a dar, né, que atualmente isso é infelizmente isso é uma prática, mas eu virei para os pais e falei, pais, eu quero que seus filhos estejam aqui porque eles gostam da aula, porque eu sou boa professora, porque eu estou bem para dar aula. E eu estar bem passa por eu ter dinheiro para pagar um cinema, ou para eu comer bem, para eu preciso ter qualidade de vida também. E eu não quero que eles venham aqui só para ganhar um leite, para ganhar isso, para ganhar aquilo. E aí nós nos posicionamos contra um movimento que estavam aparecendo na educação de assistencialismo e em favor da qualidade de ensino. E a gente conseguiu, na época, reverter e voltar a sala de leitura que ia ser tirada dos alunos. Fazia parte desse projeto tirar a sala de leitura. E a gente conseguiu mudar isso. Quero continuar sendo um professor, talvez em outros níveis de ensino,
né? Atualmente sou professor de educação básica, ensino fundamental. Já fui professor de EJA, mas eu penso no futuro dar aula em faculdade, né? Gostaria de ser professor de faculdade, quem sabe até mesmo num curso de formação de professores, para que eu possa compartilhar as minhas práticas exitosas com outros professores. E é isso que eu vejo. Eu me vejo na educação. Não importa exatamente a área, talvez numa coordenação pedagógica, talvez numa direção, mas na educação, que é o que eu sou apaixonado, é por isso. Acho que o professor que está iniciando, ele tem que entender que ele vai ter muitas dificuldades, mas que o importante é conseguir vencer essas dificuldades. E que esse professor, ele tem que ter como foco a sala de aula. Então, se você quer ser professor, você tem que se preocupar com o seu aluno, em dar uma boa aula. Se você aceitou ser professor da escola X com salário X, o seu aluno não tem culpa do quanto você aceitou, do que você aceitou. Você tem direito a brigar por um salário melhor com quem está te pagando, né? Mas não na sua sala de aula. Eu não acho que é você dando uma aula ruim que você vai punir os governantes, vai punir o diretor da escola, você está punindo só o aluno. Então, eu acho que o professor tem que ter isso em mente. O seu aluno não tem culpa do governo que a gente tem, do diretor que ele tem, da escola onde você trabalha. E você vai conseguir melhorar aí tudo isso se você formar bem o seu aluno. Porque você vai ter o seu aluno ao seu lado, para lutar com você. Eu vou preparar um bom aluno, porque esse aluno vai ser o governante de amanhã. Então, se eu conseguir preparar bons alunos, boas pessoas, em conteúdo, em formação mesmo, porque a gente, assim, a escola, eu acho que o objetivo principal é a formação acadêmica, mas você fica muito tempo na escola, a criança também fica, então a formação pessoal também acontece na escola. A educação, que a gente diz, não é em casa, mas não é só. Você também educa o seu aluno de maneira informal e até com as suas atitudes. Você é o espelho para eles em muitos momentos, principalmente com criança pequena, com quem eu trabalhei muito tempo. Então, se a gente conseguir formar bem esses alunos, a gente consegue melhorar o país. Agora, se eu vou para a minha sala de aula e falo assim, eu ganho pouco, não vou fazer nada, deixar eles brincar. Não estou com vontade de preparar a aula, que me pagam, não dá para isso, não vou. Que aluno que eu estou formando, sabe? Então, eu acho que a gente tem que pensar que se a gente é professor, a gente está ali para educar o aluno, formar alguém. Então, colocar como foco isso, a formação do meu aluno. E o resto eu brigo por minha conta com o sindicato, né? Me envolvo de outras maneiras, mas não através do meu aluno. Agora eu estou aposentada, eu estou até lidando com isso, porque tem 2 meses que eu estou aposentada. Eu quero ver como que eu ficarei sem a sala de aula dos pequenos, a sala de aula dos iniciantes. Porque eu dou aula, mas é diferente, né, na faculdade. Eu gosto muito, eu acho que é uma profissão muito interessante para a gente aprender. Principalmente, eu acho que ser professor te ajuda a aprender a ser humano, a ser melhor mãe, a ser melhor namorada, a estar na vida, porque você aprende a olhar para as pessoas, você aprende a ouvir. Eu não sei, e o interessante também é que você lida com colegas de todas as áreas, então a gente amplia o conhecimento de um jeito, de mundo, de vida, pessoas que têm pontos de vista diferentes, são pessoas de outras religiões, pessoas que são de outras áreas, que leem outros textos que você nunca imaginou que leria ou que falaria sobre aquele assunto. Eu acho que é muito interessante tudo, eu gosto. E não é uma carreira fácil, que é uma carreira que exige um esforço intelectual, um esforço de uma predisposição para estudar, para estar se atualizando sempre. Mas eu diria que vale a pena, que ele deveria entrar na carreira e que ele deve se manter com alegria. Eu acho que o maior recado, o que a gente mais precisa na sala de aula é manter a alegria de vida, porque os conhecimentos, a gente nunca sabe tudo. Eu acho que uma coisa que ele precisa saber também, que eu não soube no começo, é baixar a ansiedade de achar que você tem que dominar tudo para dar aula. A gente não domina nunca todos os conteúdos, mas a gente precisa se dispor a aprender junto com os alunos. Você estuda, às vezes, um projeto no momento em que você está trabalhando com ele, não tem outra saída. Você não tem tempo para se preparar 2 anos antes. Parece que tem um país que é assim, né? A pessoa fica 2 anos só estudando, depois volta para a sala de aula. No Brasil não é isso. A gente vai aprendendo ali junto, do dia a dia.
Bom, eu gosto muito de ser professor. O que me atrai na docência é a possibilidade de participar da formação das pessoas. Paulo Freire diria que quando nós formamos, nós somos formados também. Então eu vejo a docência como um processo de constante aprendizado. Eu participo do processo de formação dos meus alunos e eles participam do meu processo de formação. Então eu vou me melhorando enquanto gente. É isso que me atrai nessa função. Eu acho que a gente precisa se manter em luta. O professor precisa saber que a sua carreira é construída por nós, que a gente precisa se organizar e se manter em luta, porque a gente precisa manter as nossas conquistas. Esse é o ponto fundamental. Essas lições nos ajudam a refletir sobre o que podemos fazer para sermos aquilo que desejamos de um professor. Como podemos notar, é uma longa jornada. E trabalhar nas práticas pedagógicas é um processo importante para a sua história. Continue refletindo sobre sua identidade como professor e sobre estratégias para driblar os empecilhos que podem surgir. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima! Bem, muito importante esse vídeo, os depoimentos dos professores. E veja, cada professor foi colocando, no primeiro momento, a importância das relações interpessoais, que foi um ponto de discussão nas nossas aulas, professor agente humanizador, a outra professora colocando a importância do professor focado no processo de ensino-aprendizagem, focado na sua sala de aula, independente dos outros problemas que o professor tenha, mas ali na sala de aula ele é responsável pelos seus alunos. A importância também de pensar na valorização da sua profissão. Então, cada professor foi pontuando aspectos importantes em relação à docência, em relação à vivência de ser professor. E isso é muito rico para a nossa disciplina, isso é muito rico para a nossa vivência. Então, vamos fazer um retrospecto. Veja, cada aula foram vídeos, foram depoimentos que foram nos trazendo e nos aproximando do trabalho do professor, da vivência do professor, do ambiente escolar. Olha que importante que essas falas e essas realidades para que você possa, então, compreender a profissionalidade docente. Aquele conceito de profissionalidade docente. As experiências, os sentidos que os professores dão para suas experiências, e essas experiências que vão compor o conjunto de prática desses profissionais, que compõem toda a sua identidade, que compõem também todos os seus saberes docentes. Então, por isso que esses depoimentos, eles tornam-se tão importantes para a nossa disciplina e para aproximar vocês do campo de atuação que é a escola. Bem, na nossa aula, outros dois aspectos muito importantes que compõem a identidade docente é o processo avaliativo e o planejamento. Nós, em vários momentos da nossa aula, nós falamos a importância do planejar, o professor no planejamento, nas reuniões. Então, veja, é bem importante que você possa ter essa dimensão da avaliação, o que é a avaliação e o planejar, certo? Então, nós vamos debater, nós vamos discutir, então, conceitualizar, caracterizar o que é o avaliar e o que é o planejamento escolar. Bem, nós vamos começar, então, com o que é a avaliação. Veja só, a avaliação, ela traz aqui para vocês como uma ação que auxilia a definir as atividades do professor, pois todo professor avalia em alguma etapa do processo de ensinar e aprender, e ele aprende a ação de avaliar. Então, veja só, durante muito tempo,
na verdade, nós fazemos isso até hoje, lembrando da aula passada sobre a ideia de tarefa de casa, nós associamos a avaliação de uma forma punitiva. E eu falei isso na aula passada, de comparar a tarefa de casa como um aspecto punitivo e comparar também a avaliação da mesma forma. Então, os alunos entendem a avaliação como algo ruim, algo que vai punir, e mais do que punir, a avaliação, ela foi entendida ao longo dos anos como uma prova, uma atividade, onde eu vou, então, dar uma nota, mas eu vou classificar os meus alunos, e nesse processo de classificá-los, eu vou definir quem são os alunos bons e quem são os alunos ruins. Mas a avaliação, vamos voltar ao quadro, ela é muito mais do que isso. Então, a avaliação, ela tem propósitos diagnósticos e inclusivos. Então, a avaliação, ela tem que ser cotidiana, pois o processo de ensinar, ele é cotidiano. E, além disso, quando eu estou pensando nesse professor que avalia, nesse processo de ensinar e de aprender, eu vou pensar assim, bem, o que é essa ação de avaliar? O que empreende essa ação de avaliar? Provas e trabalhos que não devem servir somente para classificar os alunos, mas avaliar é recorrer a diferentes instrumentos para fazer os alunos compreenderem os conteúdos previstos. Então, o que são esses diferentes instrumentos? O ideal é mesclar esses diferentes instrumentos, adaptar esses diferentes instrumentos, não apenas aos objetivos do educador, mas também às necessidades de cada turma. Então, é muito interessante quando eu pego não só uma avaliação escrita, mas é trabalho, mas é uma síntese, mas é um trabalho em grupo, um trabalho individual. Quando eu penso em vários instrumentos que eu vou aplicando nas minhas aulas, que eu vou desenvolvendo com os meus alunos, e esses vários instrumentos vai me dando um feedback do processo de ensino-aprendizagem deles. Vai me dando recursos para eu compreender como esses alunos estão aprendendo. Essa é uma ideia primária da avaliação, e não pensar num processo classificatório de bons e de maus alunos. Voltando para o quadro, então a avaliação é cotidiana, pois ensinar é cotidiano. Então, nesse processo cotidiano, é importante eu poder observar, é importante eu poder anotar, eu posso replanejar, a gente já vai falar do processo de planejamento, mas eu posso replanejar, eu vou envolver os alunos nas atividades que eu vou desenvolver, então, na classe, na minha aula. E a avaliação, ela é parte fundamental, então, do processo de aprendizagem, do instrumento que deve servir como tomada de consciência e empoderamento dos educandos. Então, veja, o quanto é importante, o quanto é fundamental eu pensar essa avaliação. Ela é tomada de consciência de empoderamento. Lembra-se lá da aula passada o que foi a tarefa? Que a tarefa era um momento em que o aluno também, quando ele tinha consciência da importância da tarefa, serviria como autorreflexão, um momento em que ele poderia ali pensar sobre o que ele estava fazendo, em que ele desenvolveria a sua autonomia, a sua responsabilidade. Quando eu penso no processo avaliativo, eu também estou desenvolvendo outras competências dos meus alunos. Então, a avaliação, ela faz parte de todo o conjunto de atividades e objetivos que eu estou desenvolvendo na minha disciplina, no meu planejar. Então, ela faz parte do meu planejamento e do meu replanejamento quantas vezes for preciso. Voltando para o quadro, então, e o mais importante, quando eu penso enquanto docente, o que é essa avaliação? A avaliação, ela me dá um diagnóstico muito importante, que é o que falta para o meu aluno nesse processo de ensino-aprendizagem. O que esse meu aluno está tendo de dificuldade?
O que esse meu aluno ele não conseguiu aprender nesses novos conceitos? O que esse meu aluno ele precisa retomar? O que eu preciso retomar com a sala? Quando eu for devolver a avaliação, lembra-se lá da tarefa. Como eu vou devolver essa avaliação? Como eu vou retomar esses conteúdos? Eu vou corrigir essas avaliações? Então, tudo isso é um processo do aprender. Então, ela não é só classificar. Bem, mas a avaliação, ela está dentro de um processo maior, que é o do ensino-aprendizagem, que está dentro do planejamento do professor. O professor, quando ele vai montar o seu planejamento bimestral, ele pensa nas suas avaliações. Quando ele vai pensar no planejamento da aula, ele vai pensar na avaliação. Então, é muito importante o professor ele ter dentro da sua rotina, e uma das características fundamentais da sua identidade da sua identidade profissional, como característica da sua profissão, é o planejar. Por isso que nós falamos tanto do diário de campo, do letrar, né, do escrever, porque o professor ele planeja. Então ele tem lá os tempos do planejamento dele, de um planejamento maior. Mas e os planejamentos que acontecem também no dia a dia? Então vamos ao quadro, veja só. Então o que é esse planejamento, né? Quando nós vamos fazer esse planejar, o ser humano ele está planejando a sua vida o tempo inteiro, né? Então quando eu penso no planejamento, eu coloco assim, que o planejamento escolar é um planejamento global da escola, né? Da instituição escolar, das funções escolares. Mas é mais do que do conteúdo, é muito mais do que eu pensar no conteúdo, como o currículo. É eu pensar também em outros aspectos no meu planejar. Eu entender a escola e o planejar a escola diante de um papel social, diante de metas, diante de objetivo. Então, o meu planejamento aqui, ele leva em conta aspectos que devem garantir que o aluno aprenda. Por isso, envolve um processo de reflexão, de decisões sobre a organização, o funcionamento e a proposta pedagógica da instituição. E para que o planejamento, né, ocorra da melhor forma, o melhor momento para que todos os atores envolvidos nesse processo educacional estejam juntos para repensar. Então, é muito importante repensar a escola, repensar seu propósito, repensar também a atuação dos professores e quais finalidades eu quero atingir. Então, quando eu vou fazer o meu planejamento, seja um planejamento maior da instituição, um planejamento da disciplina ou um planejamento de aula, eu tenho que saber quais são as metas, objetivos que eu quero chegar no processo de aprendizagem dos meus alunos. Portanto, essas 3 características aqui, eu posso entender que elas são formas de organização de intencionalidades, segundo um teórico muito importante da área da educação, chamado Celso Vasconcelos. Então, eu tenho essa organização de intencionalidades. Aonde eu quero chegar com meus alunos? Qual é o meu objetivo? Então, quando a gente está discutindo as questões ligadas à tarefa, quando eu estou discutindo questões ligadas à avaliação, eu tenho que entender o que eu quero, o que eu vou desenvolver em sala de aula, porque tanto minhas tarefas de casa quanto a minha avaliação, ela é continuidade do que nós estamos desenvolvendo, ela é reflexo do que nós estamos desenvolvendo, e eu vou cobrar dos meus alunos exatamente aquilo que eu trabalhei com eles, e eles tenham clareza dos objetivos do que nós estamos trabalhando. Então, tudo isso é muito importante nesse processo de planejar e replanejar quantas vezes for necessário. Então, voltando para o quadro, olha só.
Então, nessas modalidades de planejamento que eu trouxe aqui as 3, é importante levar em conta também a realidade da qual fazem parte professores, alunos, comunidades e escola. Então, quando eu for desenvolver um planejamento, é muito importante que eu saiba qual é a realidade daquela comunidade escolar, para quem eu estou fazendo esse planejamento, qual é a comunidade escolar. Que nem a gente pensou na tarefa, quando o professor vai pensar a tarefa, eu tenho que entender qual é a realidade do meu aluno para atender aos seus interesses e conseguir cumprir a tarefa. Isso é fundamental, esse entendimento sobre a comunidade escolar. Voltando para o quadro, então veja, o planejamento, ele vai articular a previsão dos conteúdos e atividades de uma ou de várias aulas que compõem uma unidade de estudo. Então, quando o professor está lá fazendo um plano de aula, por exemplo, ele tem que considerar aspectos sociais da comunidade, problemas e necessidades locais ou da sala de aula, da diversidade, questões de inclusão, transtornos de aprendizagem. E, além disso, ele se perguntar o que fazer. Né? É importante ele fazer esse questionamento para os seus alunos. Então, o que fazer? E outra pergunta importante também, para quê? Então, eu me pergunto, o que fazer, para quê? O plano de aula se articula com o planejamento, que é uma definição do que vai ser ensinado num determinado período e de que modo isso ocorrerá e como será a avaliação, né? Portanto, o plano de aula se encontra na ponta de uma sequência de outros planejamentos e de outros trabalhos. E esse encadeamento torna possível uma prática coerente e homogênea, além de bem fundamentada. E aqui é fundamental eu entender a minha prática homogênea, a minha prática bem fundamentada, esse planejamento que eu vou dividir com a coordenação, que eu posso dividir com outros professores para desenvolver trabalhos interdisciplinares, esse planejamento que vai fundamentar a minha prática e que é importante também pais conhecerem, terem acesso, a comunidade escolar ter acesso aos planejamentos dos docentes. Então, quando o professor ele se prepara para uma aula, ele sabe o que ele vai desenvolver, ele consegue administrar a turma, ele consegue administrar as dificuldades que ele vai encontrar. Então, o planejamento é fundamental para que você consiga desenvolver todo o processo de ensino e aprendizagem dos seus alunos, tendo clareza, metas e objetivos do que você quer em relação àquela turma, certo? Voltando para o quadro, então, tem uma determinada importância esse planejamento, que é a operacionalização do conhecimento e, além disso, a própria avaliação. Então, eu trouxe uma imagem aqui para vocês, né? Que seria assim, no meu processo do planejar, eu vou preparar, eu vou acompanhar, eu vou revisar esse planejamento quando eu achar que for necessário, em alguns momentos que eu vi que não deu certo determinadas situações, ou determinadas aulas, ou determinadas atividades. E é importante pensar nesse processo do planejar algumas características de um bom planejamento, né? De um bom planejar. Que o planejamento ele deve ser um produto de uma discussão que envolva toda a comunidade escolar. Então, naquelas semanas de reunião pedagógica, eu posso trocar informações com os professores, com a coordenação, com a direção. Ela é uma abertura para redirecionamentos. O planejar também é um tempo para a formação docente e reuniões pedagógicas, conter princípios que correspondam ao contexto teórico e também à prática em sala de aula. Então, a minha tendência pedagógica, a forma como eu trabalho, a forma que eu entendo o meu processo de ensino-aprendizagem, ela tem que estar ali no meu plano, no meu planejamento, no meu plano de aula, que é aquilo que eu vou levar para a prática que vai acontecer na minha aula.
Ah, professora, mas e os imprevistos? Os imprevistos são fundamentais. E quando acontecem os imprevistos, que é quando eu vou retomar esse planejamento e vou revisar. Ai, bem, então não deu certo em determinados momentos, essa aula ficou muito comprida, é preciso mudar determinados modelos. Então, o revisar do planejamento é também uma característica fundamental do seu processo. Agora, nesse momento, nós vamos fazer uma pausa para que vocês possam mandar, então, as suas dúvidas. E retornamos já. Continuando a nossa aula, então, falamos sobre a importância da avaliação, a importância do planejamento, todas para a profissionalidade docente, para a identidade docente, características tão próprias da nossa profissão. E aí, agora, eu quero trazer algumas comparações em relação a tendências pedagógicas, como nós trabalhamos essas avaliações e esses planejamentos. Vamos ao quadro. Então, veja,
Quando nós pensamos, então, numa educação tradicional, autoritária, versus uma educação democrática, vão haver alguns tipos de características próprias. Então, por exemplo, numa educação autoritária, o aluno é considerado um reprodutor do conhecimento que o professor vai transmitir. E, portanto, a avaliação ela é trabalhada de uma forma punitiva e classificatória, principalmente de forma classificatória. Eu trabalhei numa escola em São Paulo em que havia características de que os alunos realizavam as avaliações e aí eles criavam uma classificação dos alunos, os melhores, né, para os piores, e colocavam no mural, no corredor, assim, da escola. Então, isso, por exemplo, era uma forma de a escola trabalhar ao processo avaliativo. Além de ser um processo avaliativo tradicional, realizado só com uma única prova, um processo formal, porém ainda havia toda essa classificação dos alunos. E percebia-se claramente o impacto que isso tinha para os alunos, como que eles se viam nessa classificação, os alunos que tinham dificuldades de aprendizagem, que não conseguiam ser os primeiros da turma, como que eles se relacionavam entre eles para fazerem trabalhos, para fazerem atividades em sala. Então, essa é uma forma de entender o processo de ensino-aprendizagem. Vamos voltar ao quadro. Agora, quando nós temos uma educação com uma tendência democrática, progressista, o aluno, ele é autor, construtor do conhecimento junto com o professor. E a avaliação, ela é processual e cotidiana, utilizando, então, diversos tipos de instrumentos. O professor ele vai, então, usar vários instrumentos. A recuperação também desses instrumentos acontecem processualmente. Então, a avaliação ela não tem um caráter classificatório. Bem, além disso, quando eu entendo a avaliação dessa forma, a abordagem que se considera o aluno como construtor do conhecimento, protagonista da sua aprendizagem, vai entender que a previsão para avaliação é sempre a de retomada do que não foi aprendido ou do que tenha ficado mal compreendido. Então, o professor, quando ele devolve a avaliação, quando o professor ele vai fazer o feedback com os alunos do processo avaliativo, não é classificatório, mas sim com a ideia de retomada da onde eles tiveram dificuldades. Porque a avaliação, nesse caso, só faz sentido quando leva ao desenvolvimento do educando. Esse é o propósito do processo avaliativo. Ou seja, só se deve avaliar aquilo que foi ensinado com um objetivo que leva ao desenvolvimento, certo? Além disso, voltando para o quadro que eu estava desenvolvendo, autoritário versus democrático, a avaliação da aula e do conteúdo é realizada pelo professor e reproduz uma metodologia pedagógica, né, tradicional. Agora, aqui, no processo democrático, a avaliação é realizada por todos, docente e discente. Professora, como assim? Então, o professor ele sabe exatamente o que quer, como eu falei no processo de planejamento, ele tem metas, ele tem objetivo e isso está específico também no seu processo avaliativo. Então, ele sabe exatamente o que quer e os seus alunos, ele se coloca como parceiro desse processo de avaliação. Então, ele inclusive pode, o professor, discutir com os alunos os critérios de avaliação, qual é o melhor critério para aquela turma, uma discussão de forma coletiva, sempre ajuda a obter resultados melhores para todos.
Inclusive, apesar de difícil de imaginar, porque nós temos uma formação ainda muito autoritária, mas a própria autoavaliação, como que o aluno enxerga a autoavaliação? Como ele se autoavaliaria? Como que o aluno lida com os diversos instrumentos? Quando o professor, no começo da sua disciplina, ele junto com os seus alunos decidem o processo avaliatório e decidem juntos os critérios, o aluno ele está envolvido no seu processo de ensino-aprendizagem. Ele está envolvido no seu processo de avaliação. Então, o seu envolvimento gera outros tipos de resultado. Voltando para o quadro, então, consequentemente, a metodologia dessa forma de avaliação está muito ligado a um registro reflexivo, ao ato, uma metodologia do pensar, o sujeito, o aluno, autor da própria consciência e da história. Então, nós vamos ter essas diferenças em relação ao ato de planejar e ao ato avaliativo quando pensamos numa educação autoritária e numa educação democrática. Fora isso, através da ação docente, ao lidar com situações concretas de ensino, o professor acumula experiências e se enriquece. Então, é importante que cada etapa do processo de ensino registre os novos conhecimentos e as novas experiências no seu plano de aula e no seu plano de ensino. Dessa forma, poderá utilizar estes registros para enriquecer sua prática profissional e adquirir mais segurança em seu trabalho, que é o que eu tanto coloquei, a importância de revisar, registrar os novos conhecimentos, as novas experiências e, mais do que isso, ter em mente que o planejamento precisa ser constantemente avaliado. E todo o retorno dado pelos alunos, pelas atividades e avaliações formais, trabalhos, apresentações ou perguntas feitas em classe, deve servir para rever o planejamento, certo? E reavaliar o quanto falta para alcançar o seu objetivo. Então, essa é uma boa estratégia para o professor pensar e reavaliar o seu planejamento, o seu plano de aula, o seu plano bimestral, que vai auxiliá-lo, então, nesse momento. Agora, nós vamos pensar um pouco sobre o diário de campo. O que é o diário de campo, que foi um instrumento que nós trabalhamos ao longo dessas 4 aulas. Eu falei um pouco sobre o diário de campo na primeira aula. Eu expliquei a importância desse escrever para os professores, esse movimento da escrita como uma identidade da nossa profissão. Mas eu gostaria de retomar agora o diário de campo com umas características muito específicas, como um real instrumento em que vocês podem se aprimorar e se apropriar dele para utilizá-lo até mesmo como um apoio ao seu planejamento e a um apoio nas suas aulas, certo? Então vamos ao quadro, veja. Quando então pensamos no diário de campo, temos o objetivo de desenvolver a competência escritora, que é a escrita, né? Que nós tanto estamos fazendo diversas atividades relacionada à docência. No que se refere aos gêneros textuais relacionados ao exercício da profissão docente, entendemos que essa competência não é inata e, portanto, ela deve ser ensinada ao aluno em formação inicial, que é o que nós estamos fazendo aqui na nossa disciplina. O diário de campo, ele vem como um instrumento que auxilia a sistematizar dados e informações a respeito das vivências do dia a dia em sala de aula, observações, pensamentos e reflexões profissionais e perspectivas argumentativas. Então, veja as possibilidades em relação ao que eu poderia escrever, ao que eu poderia me apoiar quando eu trabalho com um diário de campo.
Não é só o processo de eu observar, mas é o observar, é o refletir, eu anotar o que eu observei, mas também o que eu pensei sobre essa observação, até teóricos, trazer sentimentos. Eu posso trazer uma abrangência de situações na minha escrita dentro desse diário. Voltando para o quadro, então, o instrumento escolhido para essa primeira disciplina de práticas pedagógicas foi o diário de campo, pois, dentre outras características, acredita-se que o diário será capaz de mostrar a você, aluno em formação, que a produção de registros se torna um poderoso aliado da aprendizagem e da formação do professor. Então, o foco aqui do diário de campo é a formação, é um instrumento para o professor, que ao escrever sobre sua prática, o professor aprende e reconstrói os seus saberes docentes. Então, é um momento importante de reflexão, que faz sobre o assunto, que define o quanto está sendo formadora a sua experiência. Então, por exemplo, quando vocês forem para o estágio, nesse primeiro momento de observação, o diário de campo é um instrumento para esse momento de observação, em que vocês podem colocar a observação em relação à professora, a sala, os alunos, os seus sentimentos em relação àquele momento, trazer questões mais específicas, teóricas, daquelas observações. Quando eu coloco na escrita, eu estou rememorizando e organizando meus pensamentos em relação a tudo que eu vivenciei. Então, é muito importante esse instrumento enquanto um processo de organização mental e de organização entre teoria e prática. Voltando, então, para o quadro, então, veja. Por isso que quando eu penso que nessa reflexão ele se torna um grande instrumento poderoso entre teoria e prática, ele está aqui, ó, um aliado da aprendizagem e um aliado na formação docente. Tanto que eu trago algumas características específicas para trabalhar esse diário de campo e entender melhor. Então, vamos ver aqui essas características. Olha, é uma estratégia para a formação docente? Sim, é uma estratégia, é um instrumento, é uma forma com a qual eu posso trabalhar na sala de aula. Além disso, eu posso também entender que é uma forma de obter informações em uma investigação educativa. Quando eu estou trabalhando com o diário de campo, é uma forma também de eu trazer o meu professor pesquisador. Todo professor é um professor pesquisador. Quebrar também com essa dicotomia de que professor em sala de aula não é o professor pesquisador da universidade. Pelo contrário, esse professor na sala de aula, ele é tão da sala de aula da educação básica, ele é tão pesquisador quanto o professor da universidade. Quando ele está ali observando os seus alunos, quando ele está ali fazendo planejamento, quando no diário de campo ele está observando, ele está colocando essas reflexões, quando ele está trazendo teóricos, quando ele está criando uma estrutura de organização dos seus pensamentos entre teoria e prática, com certeza é um processo investigativo educativo, é um processo de pesquisa muito importante para esse educador, certo? Então é importante também quebrar essa distância entre um universo acadêmico e também o universo da educação básica. Voltando para o quadro, é capaz de produzir uma relação dialética entre teoria e prática, que eu acabei de dizer, organiza as ideias para o relato escrito, o que é fundamental nesse processo, reconstrói e dá sentido pessoal às experiências de vida de modo reflexivo,
E quando eu estou dentro dessas características, eu também posso pensar que é fundamental que o diário também contemple a análise dos acontecimentos. Então, quando eu estou organizando as minhas ideias, quando eu estou reconstruindo e dando sentido. Você lembra que eu falei tanto para vocês da importância da experiência, do sentido que eu dou para as experiências na sala de aula? Quando eu estou dando esse sentido para essas experiências, é fundamental que o diário de campo contemple a análise dos acontecimentos, o registro das reflexões sobre as vivências, os caminhos a serem traçados para lidar com os dilemas que os professores encontraram. Além dessas características aqui que eu tracei, nós também podemos colocar e pontuar 4 aspectos do diário que dão a esse documento grande potencialidade para os professores. Que é, então, primeiro, o registro escrito, que implica a reflexão, integra o expressivo e o referencial, que é o expressivo, aquilo que eu estou organizando enquanto ideia, o sentido que eu dou nas minhas experiências, e o referencial enquanto teoria, e ele possui um caráter histórico, porque nós somos historicidade. Então, ele tem todo um caráter histórico daquele momento, do que o professor vivenciou naquela escola, naquele local, com aquele grupo de alunos. Então, ele tem um recorte cultural, econômico, político, social. Por isso, ele tem essa característica histórica, o diário de campo, certo? Então, essas são algumas características que nos fazem pensar a importância que ele tem sobre as nossas atividades enquanto docente. Agora, quando eu falei assim para vocês, ele também nos ajuda, quando nos organizamos as ideias, a dar sentido às nossas experiências, que foi uma das características na aula 3, que nós pensamos tanto sobre os saberes docentes e o conceito de profissionalidade docente. Vamos retomar, então, pensando sobre experiência e sentido. Vamos ao quadro. Então, veja, quando eu estou ali no meu diário de campo, pensando sobre as minhas vivências, eu estou, então, nesse momento de reflexão. E aí, eu passo, então, a dar um status, a dar um sentido para toda essa experiência no qual eu vivenciei, no qual eu estou registrando no diário. E aí eu penso assim, quais são as expressões de uma realidade social que o sujeito organizou e se apropriou? Aqui é o contexto do diário de campo. Então, o diário de campo me possibilita trazer expressões de uma realidade social que é a escola, que o sujeito professor organizou de acordo com as suas vivências e se apropriou de acordo com a experiência, o sentido que ele deu para a sua experiência. Então, isso torna-se extremamente importante para a formação dos saberes docentes do professor, como registro também, certo? Bem, agora eu gostaria de fazer com vocês um momento de dialogando com o professor, trazendo uma questão para que vocês possam me responder, certo? Então vamos ao quadro, veja só. Eu trago uma citação de um excelente texto, um artigo que fica como dica de leitura para vocês, chamado Planejamento Docente na Aula de História, revista Metáfora Educacional. Apesar de ter um foco na aula de História, porém o recorte principal vai sobre o planejamento docente. E aí, aqui coloca, em toda e qualquer ação humana, quando pensamos de forma a atender nossas metas, estamos planejando. Em toda e qualquer ação humana. Ao definir o que queremos fazer, para quê, como fazer, adequando nossas atividades no tempo, estamos planejando, ainda que não necessariamente, e criando um instrumental técnico ou teórico que norteie nossas ações. Em outras palavras, planejar é pensar. Bem,
Então, a pergunta é, baseado na discussão sobre planejamento e avaliação, responda. Qual a importância do planejamento no processo avaliativo e no processo de ensino e aprendizagem no modelo democrático? Então, eu vou dar uns minutos para que vocês possam, então, responder e retornamos já. Bem, pensando no modelo democrático, é importante pensarmos o processo avaliativo de modo processual, cotidiano, utilizando diversos instrumentos que eu posso trabalhar com os meus alunos. A forma como eu vou devolver esse processo avaliativo, ele é importante porque o meu aluno, ele é autor do conhecimento. Então, a forma como eu vou perceber a avaliação vai me ajudar a entender onde está a dificuldade desses alunos. Vai ser um processo de retomada de conteúdo, não um processo classificatório. É uma forma de trabalharmos em conjunto, eu posso definir critérios avaliativos junto com meus alunos, eu posso até mesmo definir junto com meus alunos instrumentos avaliativos. Então, percebam a importância desse trabalho em parceria, em coautoria, professor e aluno, certo? Bem, há uma pergunta importante aqui que eu gostaria de responder, que é assim: é muito importante que todos os professores participem do planejamento anual da escola, para que cada um coloque o seu pensamento em relação aos conteúdos do currículo escolar. Mas quando o professor tem que substituir um outro, como este tem que reagir? Olha, é bem interessante, porque realmente há um fluxo de professores muito grande na escola, de processos de substituição, de afastamento, enfim. É fundamental que o planejamento ele esteja disponível para todos os docentes. O que acontece é que geralmente a gente entrega os planejamentos anuais ou semestrais
E realmente esse planejamento, eu primeiro não tenho acesso ao dos outros docentes e os outros docentes não têm acesso ao meu. Assim como se um professor também me substitui, geralmente ele também não tem acesso ao meu planejamento. Pedem para ele entregar um novo. E é fundamental que esse planejamento ele possa ser acessível, sim, a toda a comunidade escolar, para que todos possam, primeiro, ter atividades interdisciplinares e segundo, para que num momento como esse, se um outro professor me substituir, ele possa pegar o meu planejamento, ver lá o que eu estou trabalhando, onde eu parei, em qual momento do conteúdo eu estou e trabalhar em cima, mais ou menos, da metodologia como esse professor já vinha trabalhando. Claro, cada professor é único, tem o seu método de trabalho, tem suas tendências pedagógicas, sua didática. Ele não vai seguir exatamente como o outro professor seguia, mas ele pode se basear naquele documento, naquele planejamento. Então, por isso que é tão importante. Todos têm direito ao planejamento, é que raramente isso é incentivado, de que se troque os planejamentos, de que esteja disponível. Mas se você chegar na sua coordenação e solicitar, é um direito seu ter acesso. No caso dessas substituições, muitas vezes até acontece, né? Algumas coordenações chegar, mostrar o planejamento do outro professor, mas outras já pedem para que você faça o seu próprio planejamento. Porém, é importante esse processo da troca dos planejamentos entre os docentes. É uma construção em conjunta e esse processo de substituição que é tão comum, principalmente nas escolas estaduais, municipais, ele realmente tem que ser algo que vá fortalecer o processo de ensino-aprendizagem e não enfraquecer com essas diversas mudanças, certo? Bem, para que a gente possa continuar a nossa aula, então, nós vamos assistir agora a um vídeo. E esse vídeo, ele vai falar sobre a síntese do nosso conteúdo. Vamos assistir e retornamos já. Olá! Ao longo de nossos estudos, vimos muitos conceitos importantes. Então, que tal organizarmos o que aprendemos até aqui? Para isso, vou te ajudar a escrever uma síntese do conteúdo. Vamos lá? Pegue o seu diário de campo. Podemos dividir nossa síntese em 4 partes, uma para cada unidade. Na unidade 1, refletimos sobre a importância dos professores. Então, para começar, escreva o que é ser professor atualmente. Quais são os desafios que eles enfrentam na escola, na vida profissional e pessoal? E qual a diferença entre educar e instruir? A segunda parte do texto deve falar da unidade 2, em que refletimos sobre quem garante o direito de aprendizado a todo aluno. Escreva sobre como a atitude do professor pode ser um fator determinante para esse direito. Na unidade 3, vimos as condições de trabalho do professor e a importância de se organizar para o cronograma escolar. Então, na terceira parte do texto, escreva sobre a agenda do professor e como se organizar para dar conta de todos os afazeres. Não se esqueça de opinar sobre o direito do professor de continuar aprendendo sobre sua profissão. Na unidade 4, nossos professores convidados contaram o que pensam sobre o futuro dos professores. E você? Já pensou no que espera para o futuro dos professores? Escreva isso na 4ª parte do seu texto. E aí? Deu para refrescar a memória? Eles se envolveram tanto e no dia do cassino não apareceu nenhum pai. Eu tive que desarmar o aluno. Às vezes o quietinho não é o que não precisa de atenção, né? Escute o que o seu aluno tem a dizer. Eu vou preparar um bom aluno, porque esse aluno vai ser o governante de amanhã. Quando eu percebi que os alunos estavam gostando da minha aula, eu percebi que eu estava no lugar certo. Hoje ele é advogado. Aí eu senti que eu fazia diferença. Ser professor te ajuda a aprender a ser humano. Então eu vou me melhorando enquanto gente. Acho que a gente está sempre aprendendo. Com certeza foram momentos valiosos. E agora que você relembrou todo o conteúdo e tem todas as informações em mente, reflita sobre os seus próprios objetivos. Como a licenciatura pode te preparar para o trabalho docente? Mas não deixe o aprendizado parar por aqui. Procure aplicar todos os conceitos que vimos no seu dia a dia. Até a próxima! Bem, então o nosso último vídeo
da nossa disciplina é uma síntese. Ele veio trabalhando vários aspectos de questionamentos, problematizações que foram apresentados ao longo das nossas 4 aulas e que nos auxiliaram que nos auxiliou a pensar, refletir, questionar a nossa identidade e a formar a nossa identidade docente. Um dos aspectos que vai formar a nossa identidade. Bem, para auxiliar, então, nessa última atividade do diário de campo de vocês, vamos ao quadro, veja só. É uma síntese, como foi colocado no vídeo. Quando nós pensamos em síntese, síntese é uma produção textual cuja característica é a objetividade e a clareza na escrita. Então, quando você for fazer uma síntese, em primeiro lugar, você precisa definir quem será o leitor dessa síntese e qual é o objetivo dessa escrita. Bem, o objetivo é trazer, então, conceitos trabalhados ao longo da disciplina. Para escrever, é preciso imaginar um leitor. Assim, imagine-se comunicando algo a essa pessoa, alguém que você nem ao menos conhece. Isso exigirá que você seja muito claro para não correr o risco de ser mal compreendido. Então, veja, eu preciso da clareza e da objetividade para desenvolver uma síntese, algo objetivo. Portanto, a nossa atividade, ela começa a parte 1. 1 ou 2 parágrafos sobre o que significa ser professor hoje. Então, você vai desenvolver até 2 parágrafos o que significa ser professor hoje. É preciso considerar as entrevistas que nós trabalhamos aqui, os textos, e algumas questões podem auxiliá-los na produção do início dessa síntese. Por exemplo, que desafios enfrentaram na escola, na vida profissional e pessoal, os professores entrevistados? Qual a diferença entre educar e instruir? E por que o mundo precisa de professores? Então, veja que nessa parte 1, nós estamos trazendo características bem específicas lá da nossa primeira aula, certo? Depois, continuando, então, nós vamos para a parte 2. Escrever sobre o que o aluno pensa hoje a respeito da atitude do professor. Como que o aluno hoje vê o professor, vê o trabalho do professor? É importante que dê exemplos de como essas atitudes podem ser determinantes na garantia dos direitos de toda criança e jovem de aprender na escola. Então, aqui nós estamos trabalhando bem a aula 2, conceitos da aula 2, que nós desenvolvemos. Então, dê exemplos, amarre os exemplos com os conceitos trabalhados. Passamos, então, para a parte 3. O que você aprendeu a respeito dos tempos da escola, da agenda dos professores. Então, foi aqui na parte 3, foi a aula que nós trabalhamos bastante a formação do professor, a importância da formação continuada, dos saberes docentes, trabalhamos o tempo e a organização escolar e algumas perguntas que podem auxiliá-la a compreender melhor e a desenvolver melhor a síntese é o que um professor precisa organizar para dar conta de tudo que acontece em um ano na escola. Em um ano acontece muita coisa. Em sua opinião, quais podem e devem ser os espaços de formação docente? Quais são esses espaços? Olha que nós falamos tudo da trajetória pré-profissional, a trajetória profissional, né, que vão constituir os saberes docentes. Então, aqui nós estamos focados na aula 3. Aqui na parte 4, você deve fazer uma reflexão pessoal, levando em conta
o seguinte questionamento: o que você espera para o futuro dos professores, imaginando que você faz parte desse futuro. Você será um docente, uma docente, e é importante explicar, justificar a sua resposta. Então pense como você se vê já atuando e como você vê esse futuro, certo? E na última parte, para fechar o texto, fechar essa síntese, é importante indicar quais aspectos do trabalho docente exigirão maior preparo nos próximos anos de licenciatura. Quais são os aspectos que você acredita que vão exigir mais de você futuramente, mais da docência no futuro dos professores? Então, essa síntese que amarra todas as nossas discussões, os conceitos e um processo de reflexão sobre a nossa identidade. Essa é uma disciplina que foca muito no processo formativo do professor, trabalha com conceitos para o processo formativo. Por isso, eu gostaria de indicar para vocês um livro, uma leitura. Vamos usar o quadro? Olha só, esse livro está disponível na biblioteca digital de vocês. Chama História e Cotidiano na Formação Docente. Desafios da prática pedagógica. Então, fica como uma sugestão de leitura para pensar sobre os desafios da nossa profissão e também entender que, por exemplo, pensando nos diários, os diários nesse processo de reflexão permitem também rever as nossas práticas docentes ao lembrar e ao escrever. Então, aqui está como uma sugestão de leitura. Eu espero que vocês tenham gostado da disciplina, tenham auxiliado na formação da identidade profissional de vocês e, principalmente, compreender que ser professor é um processo de fazer e refazer-se. É um processo de descobrimento, de diversas possibilidades, de vários encontros e também desencontros. Então, que vocês possam, nesse processo que se iniciou lá na escola, quando vocês estavam na trajetória pré-profissional de vocês, está agora se profissionalizando, mas que vocês possam, então, fazer-se e refazer-se professores. Muito obrigada e nos vemos mais.